E se eu te contasse que nos primeiros 3 segundos que as pessoas vão decidir ou não, elas irão ver um vídeo por completo. E se eu falasse também para vocês que os 2 primeiros minutos de qualquer apresentação são cruciais, que irão dizer se as pessoas vão continuar atentas a ti ou não. Então esse vídeo é especial para essas pessoas que querem desenvolver uma primeira impressão inesquecível e se tornarem mais persuasivos. Satisfação! Nicolas Kipper, o teu melhor amigo. Tá no canal certo, parabéns! Se tu deseja se aprofundar cada vez mais sobre comunicação oratória, persuasão, rapport, gatilhos mentais e também sobre produtividade, gestão e organização. Ou seja, mudar a tua vida por completo. Te direita aí, pega a tua água e bora lá! Um vídeo, é uma apresentação, até em um lugar novo que tu tá entrando. Vocês perceberam, né? O cenário tá diferente que todo no condomínio da praia. Temos 3 tipos de julgamentos sobre nós mesmos e até a nossa comunicação, que vão impactar diretamente sobre a tua comunicação. E esses 3 julgamentos são aparência, entonação de voz e palavras, porém eles têm pesos completamente diferentes. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como dominar esses 3 pontos. Além disso, no final desse vídeo eu vou te dar aquele bisu, uma grande dica que os principais oradores utilizam para conseguir manter a atenção do público, então fica até o final. E a primeira coisa que as pessoas vão julgar é a tua imagem, a tua aparência. Eu não estou falando aqui sobre beleza, não. Eu estou falando aqui sobre presença. Porque nossa mente, ela foi desenhada para que ela prestasse atenção em detalhes até. Como, por exemplo, nosso cabelo, roupa, postura, linguajar, microexpressões. Só que, por exemplo, se tu ficar com uma postura segura, as pessoas irão prestar atenção em ti. Porém, se tu começar a transparecer insegurança, elas vão duvidar de ti. Então eu separei já 3 dicas rápidas para que tu consiga sanar isso daí. Postura ereta, ombros para trás, coloca o teu peitão de pombo para fora e teu queixo junto com o teu nariz levemente para cima. Imagina que tem uma linha aqui no horizonte. Coloca ela só um pouquinho aqui para cima, que isso vai demonstrar confiança. E não uma pessoa snob caso tu exagere ou arrogante. E isso diz respeito à nossa aparência, que é 55% do julgamento. Você lembra que eu falei que eles têm pesos distintos? Exatamente. Então, esse aqui é o maior. Agora falando sobre a entonação de voz, e já adiantando, lá é 38% desse julgamento. Imagina só, tu chegou em um ambiente novo, aí tu fala bom dia. Em vez de falar bom dia, pessoal, consegue entender como que é discrepante essa diferença e como que as pessoas irão te enxergar só a partir da tua modulação de voz, como que tu falou uma frase, uma palavra, faz total diferença. Então, muito cuidado como que tu está modulando a tua voz. Porque assim, a voz, ela comunica muito mais do que tu imagina. Sendo o tom, a energia, a fluidez da tua fala, isso vai encantar as pessoas ou não. Se tu ficar, por exemplo, em tom monótono, só vai afastar todo mundo, não vai durar uma pessoa prestando atenção em ti. Então, para isso, começa a treinar a tua projeção vocal. E um pouco mais para cima, mais para baixo. E fazendo essas oscilações, essa modulação. E além disso, óbvio, com pausas intencionais, trazendo mais impacto, mais peso para as tuas palavras. E agora falando sobre palavras em si, elas representam somente 7%. Então tu começou a compreender que tu pode até falar as palavras corretamente, mas se tu não tiver uma postura, uma linguagem corporal, uma aparência adequada, assim como uma entonação ajustada à situação, não vai conseguir passar a credibilidade, as pessoas não vão te levar a sério, elas nem vão querer te ouvir. Então é o que eu sempre falo até nas mentorias, não é o que você está falando, mas sim como está falando as coisas. Então não cai naquele conto não que eu vou ter um conteúdo maravilhoso, rico, que ninguém nunca mostrou aqui. Só que se tu não sabe como mostrar isso, como trazer isso aos demais,
Não vai prestar de nada. Então te preocupem, por exemplo, não colocar aquela palavra mais refinada, mas sim exemplos mais concretos. Quantas vezes a gente já teve aquele professor que sabia muito, só que ele abria a boca e todo mundo morria, só queria ir embora. É exatamente isso. Agora, sobre o que eu falei ali no começo do vídeo, como ser mais persuasivo. Porque, afinal de contas, tu já entendeu como que as pessoas irão te julgar, especialmente quando tu está falando. Seja aparência, postura e palavras, e com porcentagens diferentes. Então, ok, beleza, Kipper, e daí? Como que eu consigo usar isso ao meu favor? Eu vou te contar. A chave disso tudo tá em transparecer confiança. Porque tu falando de um modo mais confiante, as pessoas elas vão te ver com mais credibilidade, como um líder, uma pessoa mais séria, que tu pode ser seguido. Porque você falando de uma forma mais confiante, tu vai transmitir mais segurança sobre a tua própria fala e sobre ti mesmo. Dessa forma, trazendo mais autoridade para ti. As pessoas elas vão confiar mais no que tu tá falando. Agora, se tu começa a falar e começa a dar jeitos, sinais que tá inseguro, desconfortável quando fala, a tua credibilidade vai para zero. Imagina só, se eu começasse a gaguejar aqui, travar, começar a suar, me coçar, gestos pacificadores, olhar para o lado constantemente, e pega não só eu em si, mas um professor, por exemplo, ou até políticos, imagina se eles falassem dessa forma, não traz credibilidade. Então, confiança. Confiança é um dos alicerces da persuasão, de convencer os outros sobre os teus pensamentos e as tuas palavras. Então, de novo, mais 3 dicas rápidas. Primeiro, sorria mais. Isso aqui, por si só, já é convidativo, vocês não têm noção de verdade. O poder que um simples sorriso tem, ele transforma as pessoas. Porque naturalmente, quando tu sorri, a pessoa ela vai espelhar esse movimento, sendo muito mais convidativo, trazendo um clima mais confortável para essa interação. E várias outras coisas que eu discorro mais tarde. Segundo, mantenha uma postura aberta. Você está querendo, por exemplo, interagir com as pessoas, ganhar a confiança, a atenção delas, não vai ficar assim, de perna cruzada, etc., olhando para o teto, para o chão, uma cara sisuda. Não, pelo amor de Deus, seja mais aberto. Claro, na medida do possível e do bom senso. Eu vou ficar aqui agora atiradão, pelo amor de Deus, não rola. E junto com a segunda dica, a terceira se une com ela. Use gestos mais naturais e abertos que vão conversar com a tua fala. Vai ser um auxílio. Pensa que o teu corpo ele é simplesmente uma extensão da tua boca. E novamente, apropriadas para que tu consiga dar mais uma ênfase, fica só aqui ó, ênfase no que tu tá falando. E para quem ficou até agora, eu vou te contar um dos grandes segredos dos melhores comunicadores. Eles dominam o efeito espelho, só que aplicado para grande público em si, já que normalmente está falando de palestras ou até, por exemplo, um vídeo no YouTube. Nada mais é que o espelhamento límbico ou até a técnica do camaleão. Só que novamente aplicado para essas situações. Nada mais é que, por exemplo, começar a falar com entusiasmo, tesão, alegria. E isso começar a transmitir esses mesmos sentimentos, começar a transmitir para a minha audiência. Assim como eu falar com segurança, eu trazer essa mesma segurança para o meu público. Então o que eu estou falando aqui são preceitos de storytelling, só que aplicados. Se eu vou, por exemplo, contar uma história de terror, eu tenho que trazer um suspense, uma angústia, um medo, e isso tudo junto com a minha fala. Só que não só as palavras em si, e sim os 3 julgamentos que eu falei no começo do vídeo, sobre a aparência, a modulação de voz e, por fim, as palavras. Isso é neurociência aplicada à comunicação. O público ele vai reagir perante as tuas próprias emoções. E agora que tu já descobriu como é os primeiros julgamentos para tua comunicação, oratória, e até se tornar mais persuasivo, com isso reter mais a atenção das pessoas, unindo esses princípios, óbvio, expliquei aqui muito rápido, dando pinceladas, porque esse assunto é muito denso. Então, vai, fecha aqui, desliga aqui, dá aquele like antes, dá aquele like antes, segue aqui, põe para escrever, sai aqui, vai na rua e começa a abordar a gente. De verdade, eu já fiz muito isso. Sai de casa agora, vai na rua e começa a praticar. Isso
Essa aqui é a melhor dica que eu posso dar para vocês. A prática constante. Nada vai superar isso daí. Então, ó, te preocupa com duas coisinhas. Vamos sintetizar com a tua postura, seja também ela o teu visual, e a tua expressão vocal. Está utilizando ela de uma maneira correta. Por exemplo, modulação de voz mais pro grave, ou pro agudo, um rapor ou até um flat. Lembrando que tudo isso aqui eu trato de uma forma extremamente aprofundada nas minhas mentorias. Então, só me mandar um direct no Instagram que vai estar em algum lugar do vídeo, que a gente começa a conversar e eu te prometo que eu vou transformar a tua vida, assim como eu já fiz com dezenas de pessoas. Isso que é mais dicas de persuasão, comunicação, oratória e todos esses temas, continua me acompanhando aqui, não só no YouTube, como tem no Instagram, que eu já mencionei antes. Dá aquele likezinho, dá aquele like, te inscreve aqui e compartilha esse vídeo para quem anda precisando melhorar nesses aspectos. E esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho mais curto, mas gerando sempre muito valor. E um até logo do teu melhor amigo Nicolas Kipper.